Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2012. Estamos juntos há 288 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi que escreveu esta carta. Este é o único documento anônimo do Novo Testamento. E embora nós tenhamos algumas pistas sobre a identidade desse autor, sobre a personalidade, sobre o conhecimento, sobre os amigos desse autor, nós não sabemos quem ele é. Nós sabemos que ele era próximo de Timóteo, porque nos últimos capítulos da carta Timóteo é mencionado. Mas não temos nem certeza absoluta se esse Timóteo é o Timóteo companheiro do apóstolo Paulo. Nós sabemos que esse autor era extremamente familiarizado com o Antigo Testamento, com o sistema de ordenanças judaicas, e que conhecia muito bem a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, chamada de Septuaginta, e também tinha um bom conhecimento das escrituras em hebraico. Nós sabemos ainda que ele tinha acompanhado as pessoas a quem ele dirige esta carta na sua história de sofrimento, na sua história de lutas. E temos a informação de que ele era um homem, porque no capítulo 11, verso 32, no grego, no português não dá para perceber isso, há uma construção gramatical ali que nos indica que era um homem que estava escrevendo. Durante a história da igreja, muita gente arriscou palpites sobre quem seria esse autor. E alguns chegaram a dizer que era Paulo, mas Paulo dificilmente falaria como o autor fala aqui no capítulo 2, verso 3, que a salvação que não deveria ser negligenciada havia sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus e que foi depois confirmada a ele e aos seus leitores por testemunhas que ouviram esse anúncio do Senhor Jesus. Paulo não diria algo assim. Paulo gostava de lembrar aos seus leitores que ele pregava um evangelho que ele mesmo ouviu do próprio Cristo, o ressurreto que lhe apareceu no caminho para Damasco. Então Paulo não diria isso. As possibilidades, as conjecturas, então, vão nos levar a alguém que foi amigo próximo de Timóteo, que é possivelmente o companheiro de Paulo, alguém que tinha grande domínio do Antigo Testamento, grande conhecimento do sistema judaico, e que, por isso mesmo, nesse contato com os apóstolos, teria esse empréstimo de autoridade, como aconteceu no caso de Marcos, que estava próximo ao apóstolo Paulo e a Pedro, e que por isso escreveu o Evangelho de Marcos, como Lucas, que estando próximo a Paulo, escreveu o seu evangelho. Aqui então seria alguém que estando próximo, possivelmente de Paulo, através de Timóteo, tendo grande conhecimento do Antigo Testamento, escreveu esta carta a um grupo de hebreus. Quem seria essa pessoa? As especulações: Silas, Barnabé ou Apolo. A opção a Apolo é interessante porque ela nos remete àquela lembrança de que Apolo era um homem poderoso, influente na escritura, um judeu que era muito estudado, muito erudito. A opção a Barnabé tem a vantagem de que Barnabé era um levita, a escritura o classifica assim. E ele então seria um candidato forte a entender bem do sistema de sacrifícios judaicos. Mas tudo isso é palpite. Graças a Deus, a compreensão da autoria desta carta não influencia na sua interpretação. Não vai mudar nada se for Silas, ou se for Barnabé, ou se for Apolo, ou se não for nenhum dos três, a maneira como nós interpretamos este texto. Este é o único documento anônimo de todo o Novo Testamento, e que apesar de não ter o seu autor conhecido, ainda assim foi preservado como Bíblia, como palavra de Deus inspirada, autoritativa, infalível, inerrante, por causa da beleza do seu conteúdo. Este livro apresenta Jesus como o cumprimento final de todas as esperanças do Antigo Testamento. E ele faz uma ligação, um link entre tudo aquilo que era sombra na lei de Moisés e que se tornou realidade na pessoa de Cristo. Esse estudo é um dos estudos que mais me encanta na Bíblia. Perceber como a palavra de Deus tem unidade. E que mais de 40 homens, escrevendo ao longo de cerca de 1.600 anos de distância uns dos outros, foram capazes de, por direção do Espírito Santo, falar uma única mensagem. E o escritor aos Hebreus vai demonstrar isso para a gente da forma mais bela, no meu entendimento, em todo o Novo Testamento. Ele escreve para um grupo de hebreus. Os hebreus são os judeus. Nós vimos no culto de ontem à noite que os hebreus são os descendentes de Éber,
que por sua vez é um ancestral de Terá, que é o pai de Abraão. Eber significa do outro lado de. E quem é um hebreu é alguém que veio do outro lado de algum lugar. Quando você lê Josué capítulo 24, versos 2 e 3, esse do outro lado de fica bem caracterizado. É do outro lado do rio Eufrates, onde estava Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou. Então, o autor, que nós não sabemos quem é, está escrevendo a um grupo de descendentes de Abraão, um grupo de judeus, que conhece muito bem o sistema de sacrifícios, que conhece muito bem toda a ordem sacerdotal e toda a lei de Moisés, e que por isso mesmo nos leva a crer, e além de algumas considerações que vamos fazer, por exemplo, no capítulo 13, como estudamos ontem no culto, que essas eram pessoas ligadas à classe sacerdotal do povo de Israel. Gente que tinha grande ligação, grande apreciação pelo sistema de sacrifícios, grande compreensão disso, e que, uma vez tendo recebido o Senhor Jesus, agora enfrentava perseguições de várias naturezas, entre elas a perseguição dos judeus que não creram em Jesus, e que se sentia tentada a voltar a ser só judeu. E essa carta foi classificada pelo seu próprio autor como uma palavra de exortação. Ela parece um sermão que foi anotado, que foi redigido. Ela combina doutrina com exortação. Sempre assim, há uma sessão doutrinária e logo em seguida uma palavra de exortação para dizer: não volte ao rudimento do judaísmo, porque Jesus é o cumprimento final do judaísmo. Jesus é melhor do que todas as coisas boas que o judaísmo trouxe, mas que não eram o fim de tudo, não eram o cumprimento final. Jesus é o Messias esperado e então ele deve ser entendido assim e buscado assim, ainda que, como um judeu que se tornou cristão, você sofra perseguições dos judeus que não se tornaram cristãos. No capítulo 1, o autor já começa mostrando o nosso Senhor Jesus como profeta, sacerdote e rei. As três funções que faziam parte do sistema religioso e organizacional do povo de Israel. Você vê que essas três funções foram desempenhadas por personagens que Deus levantou ao longo de todo o Antigo Testamento para dirigir o seu povo. Jesus reuniu na sua pessoa as três. Veja lá no capítulo 1, nos versos iniciais, que Deus falou com o seu povo muitas vezes no passado, mas agora nos falou pelo Filho. Ou seja, o Filho é o profeta de Deus que traz a revelação final. Que Deus constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas e que o Filho agora está assentado à direita da majestade nas alturas. O Filho reina. E que também ele foi a esse lugar, assentar-se à direita da majestade nas alturas, depois de ter feito a purificação dos pecados do seu povo. Ou seja, o Filho agiu como sacerdote. Há várias outras questões aqui que são ditas a respeito do Filho. Que ele é o herdeiro de todas as coisas, que ele é o criador e sustentador do universo, ou seja, que ele é a mais excelente autoridade de todo o universo. E que por isso mesmo ele deve ser seguido por aqueles que entendem que ele é o Messias. Mesmo que para um judeu que abraçou a Jesus seja difícil e complicado enfrentar as perseguições dos judeus que não o abraçaram como Messias. Então, depois dessa pequena introdução, desse pequeno prólogo aqui de 4 versículos, o autor de Hebreus começa a nos mostrar que Jesus é muito superior aos anjos, que eram muito valorizados no judaísmo daquela época. E então, ele diz assim: a qual anjo Deus porventura falou alguma coisa semelhante ao que ele falou a Jesus? E ele cita aqui então o Salmo 2, que é um salmo messiânico. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele cita inclusive a promessa que Deus fez a Davi, de que o seu descendente reinaria para sempre e que seria adotado por Deus como seu filho. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, a quem dentre os anjos Deus fez promessas tão grandiosas quanto essas que ele fez a Jesus? A resposta é: a ninguém. Então, obviamente, Jesus é maior do que os anjos. Depois, ao introduzir o primogênito Filho de Deus no mundo, foi dada uma ordem: todos os anjos de Deus o adorem. Aqui está sendo citado o cântico de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 32, que era entendido como um cântico que também apontava para o Messias. E a questão, na primeira parte, foi filiação, Jesus é o Filho de Deus.
a questão agora nessa segunda parte do argumento é adoração. Que anjo recebeu de Deus um privilégio tal que Deus chegou a mandar que os outros anjos o adorassem? A resposta é nenhum anjo. Então Jesus é mais excelente do que qualquer anjo, porque mandou que os anjos o adorassem. Depois da questão da filiação e da adoração, vem a questão da duração do trabalho do Senhor Jesus. Aqui no verso 7, o autor cita textos do Antigo Testamento, onde ele faz um joguinho de palavras que para nós fica um pouco confuso. Anjos, na língua grega, é a mesma palavra para mensageiros. Então, nos Salmos, lá que são citados aqui, é dito que Deus faz os ventos serem os seus mensageiros. E ele faz um joguinho de palavras aqui, o autor, para dizer que, tomando mensageiros como anjos, que é a mesma palavra na língua grega, ele disse que Deus fez aos seus anjos ventos. Isso fica um pouco confuso para nós em português, mas a ideia aqui é básica. Deus faz o vento de seu mensageiro e faz a labareda de fogo de seu ministro. A ideia lá no Salmo original era: Deus usa o vento e Deus usa o fogo para o seu serviço. Ele pegou a palavra mensageiro lá do Salmo original, que é anjo na língua grega, né? Angelos, e fez um joguinho de palavras dizendo: o trabalho dos anjos é passageiro como o trabalho do vento que vai a serviço de Deus como mensageiro, ou o trabalho da chama de fogo que vai como ministro de Deus. Mas acerca do Filho, Deus disse assim: o teu trono é para todo sempre. O contraste aqui, portanto, é claro, apesar dessa história ser um pouco confusa. O trabalho dos anjos é um trabalho passageiro. Eles são servos de Deus para missões específicas, mas o trono que Deus destinou a Cristo é um trono que dura por toda a eternidade. Aliás, isso fica bem claro por quê? Porque logo em seguida se fala do cetro do reino de Cristo, e que Deus o ungiu com óleo de alegria, e como não fez a nenhum dos outros dos companheiros de Jesus. Exaltando ainda mais a pessoa do Senhor Jesus, depois de destacar a sua filiação, a adoração que ele recebe, a duração eterna do seu trabalho, Deus ainda fala um pouco da retidão de Cristo, falando que o cetro do seu governo é um cetro de equidade, e também fala de Cristo como aquele que é o autor da criação. Ele esteve na eternidade criando todas as coisas, inclusive os anjos, e todas as demais coisas neste mundo vão perecer, como é o caso dos céus que vão ser enrolados, não é, tal como um manto, e tal como os fundamentos desta terra que está marcada pela maldição do pecado. No entanto, os anos do Senhor Jesus, como diz a parte final do verso 12, jamais terão fim. Veja quanta coisa é dita a respeito de Jesus e sua superioridade. Ele é filho de Deus como nenhum anjo jamais foi. Ele é adorado pelos anjos como nenhum anjo jamais foi. O seu ministério dura para sempre como rei, e as tarefas dos anjos são tarefas locais, de pequena duração. O ministério de Cristo é eterno. Ele tem um ministério de retidão e justiça insuperável. Ele é o Criador, o eterno Criador, que fez todas as coisas. Este mundo vai passar, mas os anos de Cristo jamais terão fim. Por último aqui, é dito que Jesus tem uma posição de glória à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele aguarda que todos os inimigos, os seus inimigos, sejam colocados debaixo dos seus pés. Cristo realmente é pintado aqui com as cores mais excelentes, para que nós possamos enxergar aqui o glorioso vencedor lá, que a gente também viu em Apocalipse. Então, você pergunta, e os anjos? Os anjos têm uma posição gloriosa, mas o verso 14 nos explica qual é essa posição. Eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É uma função gloriosa, é uma função importante. O judaísmo reconhecia isso. Havia até algum perigo de gente pregar culto de anjos, e a gente viu um pouco disso quando estudou os Colossenses. Mas nada na função dos anjos, por mais gloriosa que fosse, poderia se comparar à glória da pessoa do Senhor Jesus. Hebreus vai então apresentar neste primeiro capítulo Jesus como superior aos anjos. E isso faria com que aqueles judeus que valorizavam tantas coisas do Antigo Testamento, como é o caso dos anjos, entendessem
que, se permanecessem apenas com o Antigo Testamento, estariam ficando com menos do que podiam ficar. Aliás, depois que Jesus veio, toda a revelação do Antigo Testamento se tornou obsoleta. Porque uma vez que a criança nasceu, quem fica olhando para o ultrassom na televisão está vendo muito menos do que deve ver. E rejeitar a Jesus para ficar com os rudimentos a essas alturas era ficar com menos do que o que era necessário para a salvação. A revelação de Deus agora vinha na pessoa do seu Filho. O autor então deixa claro para nós que o Novo Testamento estava escondido nas páginas do Antigo Testamento, mas que agora o Antigo Testamento era revelado pela realidade do Novo Testamento. E era preciso correr para Jesus, porque Jesus é melhor. Esse é o tema da epístola, Jesus é melhor, e é disso que o autor vai falar ao longo de toda a carta. Ele falou aqui neste primeiro capítulo que Jesus é melhor do que os anjos, é superior aos anjos, e agora no capítulo 2, que estudaremos amanhã, vai mostrar o perigo dessa negligência. Já depois, no capítulo 3, vai falar que Cristo é superior a Moisés, para depois fazer exortações a respeito do perigo da negligência dessas verdades. E assim nós prosseguiremos no estudo desta carta. Creio que as verdades centrais aqui foram compreendidas e oro para que Deus abençoe a sua vida enquanto nós estudamos mais este importante e último livro do Novo Testamento. Daqui a alguns dias, se Deus permitir, teremos terminado a exposição quase que capítulo a capítulo de todo o Novo Testamento, se Deus nos permitir. Para isso a gente precisa ler Hebreus 1 hoje e ler Hebreus 2 amanhã, quando a gente vai se encontrar aqui, se Deus quiser. Deus abençoe você e até lá.